Alô, seguidores da RDK, eu sou o jornalista Elton de Andrade. Estamos aqui na residência do seu Zeno Bicker para falar com ele no programa História de Vida. Olá, seu Zeno, tudo certo? Tudo certo, boa tarde, é um prazer de contribuir com a parte que me toca a respeito da minha vida com 82 anos. Oh, que legal, 82 anos. Fez quando, seu Zeno? Quando o senhor fez 82? No dia 15 de dezembro do ano passado. Bem pouquinho, bem pouco tempo aqui. O senhor nasceu onde, seu Zeno? Palmas, município de Encantado. Palmas? Ponto de referência ali no pedágio. Ali no pedágio. Que legal. Quem foram os seus pais? Emílio Reinaldo Bicker e Amanda Bicker Fuchs. O senhor teve irmãos? Tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Qual é o nome deles? A irmã mais velha era Herta, e a irmã mais nova então era Erika, o irmão mais velho era seu Lauro e o outro era Etivaldo. Todos falecidos. Certo. Os pais também, meus irmãos também. O que seus pais faziam? Agricultura. Agricultura. E o senhor também? Eu até 27 anos eu praticamente trabalhei na roça. Certo. E quando o senhor era pequenininho ainda, como é que era? Quando o senhor tinha 5, 6 anos, antes de ir para a aula, o que vocês faziam? Bom, eu tenho uma história. Eu fui criado sem mãe. Muitas vezes quando eu falo me emociono. Eu conheci minha mãe, eu tinha 11 anos. E quando eu tinha 2 meses, a mãe tentou suicídio. E daí o pai ajeitou, levou ela para o sanatório no Partenão, em Porto Alegre. E daí com aquela mentalidade que ela ia ficar lá, ficava lá e coisa e tal, aí eu fui desenvolvendo e me levaram a Roca Salles, fiquei 2 anos nas mãos de uma tia, na Picada 21 em Roca Salles. De 2 anos então vim para casa, daí essa irmã mais velha já tinha 11, 12 anos, então ela que chegava e me cuidava, enfim, coitada também ficou analfabeta. E daí os anos foram vivendo. Com certeza fui muito criado assim nas traças. E daí chegou para ir na escola. A minha escola foi a escola Itororó, em Palmas Norte. Né? Que naquela época a escola em Palmas Arroio do Meio, uma escola lá, não era muito bem aceito crianças evangélicas. E por isso que o pai me botou na escola de Itororó, que pertencia à nossa religião. E aí os anos foram indo. Dava 6 quilômetros de lá até a escola. Um ano eu fui de carona a cavalo, outro ano eu fui de ônibus, já tinha ônibus naquela época, Encantado Lajado, de manhã cedo e de tardezinho. E a pé. E no 3º ano, ganhei uma bicicleta. Aí ia de bicicleta. E participei lá, fui naquela escola ali, quase repeti o 6º ano. Então isso é uma escola primária que eu tenho em toda a minha história da minha vida. Tá no teu coração. É, com certeza. E essa tua, quando tu era criança, tinha algumas brincadeiras? O que tu gostava de fazer além de estudar? Andar de carrinho. É? Carinho, depois eu tinha bicicleta, daí um outro guri também tinha bicicleta, e nós era grandão na turma, na vila. Lá em Palmas? Lá em Palmas, na vila, Palmas Encantado. E o que o senhor lembra do seu irmão, os seus irmãos quando o senhor era pequeno? O irmão, o primeiro, o Whitwald, esse que foi primeiro para o Paraná, eu não me dava muito bem com ele. E isso foi... Quando criança? É. Aí nós se desentendia, era problemático, ele era muito agressivo. E daí nós ficamos em 5, nós éramos em 5, e o pai, e
as duas irmãs casaram, ficamos entre os 4 homens em casa, alguém tem que assumir a cozinha. Aí o Zeno Bicker, o mais novo, abraçou a bronca. Por isso que tem esse apego na cozinha hoje. Eu adoro fazer comida. E já ajudava a minha irmã, e depois quando se casaram, e os homens já tinham namorado, os irmãos já tinham namorado, e não tinha jeito de casar, de levar uma mulher para dentro de casa, eu fazia todo o serviço. Que legal. Todo o serviço. Tirava leite, fazia manteiga, fazia queijo, fazia pão, lavava roupa de roça, ia no arroio lavar roupa. E é uma história verídica. E daí chegou na vez de ir para o quartel. Eu estava torcendo para ir para o quartel. E consegui ir no quartel. Mas aquela preocupação naquela época de ir no quartel, passar fome, que a comida era ruim, aquela coisa toda. E o pai tinha um amigo até aqui de Arroio do Meio, que tinha uma pequena ligação lá, e já fizeram meio de campo lá. Fui para o quartel, fui cozinheiro, lá no quartel. Cozinheiro oficial de arroz. E me dei muito bem no quartel lá. É. Se chamava rancho, né? Não? Como é que se chamava onde o senhor trabalhava no rancho? Não. Em casa nós estamos. Não, eu digo assim, lá no quartel. Era Era rancheiro? rancho, chamava Rancheiro. rancho, isso aí. É, rancho. Aí tu podia fazer a tua comida. Aí fazia comida. Mas não era tão ruim assim, né? Não. Não, era história, né? A mais antigênica era a carne. É? A carne, isso sim. Isso vinha da onde? Os caras entregadores de carne lá, entregavam lá e atiravam em cima das balanças, lá tinha que pesar, e moscareda, e pisava com as coturnas em cima da balança. Sim, Então, qual é a cidade que o senhor foi? Cruz Alta, Em Cruz Alta. 17 Eri. 17 é aí. O senhor foi direto ou foi ser rancheiro direto daí? Fui no rancho direto. Sim. Não chegou a trabalhar com armas, não? Não, uma instrução a gente tinha, de vez em quando eles chamavam para... Tinha que participar de uma... Como é que foi a saída para lá? Como é que o senhor saiu daqui para lá? Saiu de casa, foi para onde? Como é que chegaram a Cruz Alta? Isso foi uma organização via Encantado, né? Fomos de ônibus, toda a turma de Encantado. Foi uns quantos? Foi fácil a viagem? Sim. Tranquilo? O Adroaldo Gonzatti faleceu, isso eu lamento muito, ele tinha a minha idade, nós se criamos juntos. Esse cara não podia ter falecido agora. Ele serviu contigo? Servimos juntos. É? Que legal. Que bacana. Era batalhador. Já era desde aquele tempo. Imagina, eu sempre dava bem com ele. Meu Deus do céu. Como é que foi esse? Ficaram quanto tempo lá? Quase um ano, 10 meses, quase 11 meses. E como é que era o dia a dia de lá? Para mim foi muito bom, porque eu só tinha aquele compromisso de preparar aquele tachão de arroz, né? E outro compromisso não tinha, e não tirava serviço. Uma vez eu tirei serviço, tinha os rancheiros que tinham serviço, tinha que dormir lá no rancho, para outro dia estar cedo ali para preparar o café, tudo, né? E uma vez só que daí eu... Tu não fazia o café, então? Não, isso eu não, porque eu tinha compromisso somente no tachão do arroz. Quantos quilos mais ou menos fazia? Mas foi um saco e pouco dentro do... É? Mas tinha bastante recrutas, então. Imagina, daí nós estourava ele, eu tinha um ajudante, ficava uma hora ou mais lá, o tachão ligado, era gás, né? E torando ele. Quando ficava bem tostadinho assim, daí não largava a água, daí fechava. Beleza? Tinha as medidas certas e dava certo sempre. A minha comida que eu fazia ia direto para o cassino, não ia para retemperar, vamos dizer assim. Sim. Então isso é uma história, Um né? arroz soltinho, então. Arroz soltinho. Não, porque os oficiais são chatos, né? Imagina. Eu servi, seu Gabriel, sei como é que é. Eles não dão mole, não. Que bacana. E tu não teve vontade de ficar lá? No quartel? Não tinha esse intuito de baixar em quartel, não.
Tu queria voltar? Ia voltar. Eu gostava da agricultura, gosto hoje ainda. Né? E quando o senhor voltou para a agricultura, então? Daí que eu voltei à agricultura, aí trabalhava em casa, e daí meu irmão, esse que não me dava muito bem, e eu trabalhava e dependia do pai para ganhar uns trocos. E ele tinha o direito à metade da produção, mas era meio forte, ele Sim, que bom. criava muito porco, e soja, coisa, meu Deus do céu. Naquele tempo, como é que fazia as vendas? Como comercializava os produtos que vocês produziam? Os porcos nós tínhamos que comprava, era um tal de Boara, natural de Arroio Augusto, Roca Salles. E, lamentavelmente ele faleceu. Eu até visitei ele uma vez lá em Capanema, no Paraná, que eu estava esses dias lá em Capanema. E faleceu, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos. Esse Artemio era o nome dele. Artemio Boara. Então os suínos era com ele. E o soja ia para o comércio. Daí logo vamos chegar lá. No? Do soja, porque eu também comprei soja. Daí quando eu casei tinha comércio em Palmas. Ah, tu tinha? Comércio e salão de baile. Opa! Mas, sobre a sua infância, daí aí poderia entrar Depois que voltou, quanto tempo o senhor trabalhou com seu pai lá? Mais uns 2, 3 anos? 2, 3 anos foi. É. Porque daí depois os 2 irmãos casaram e aí eles voltaram a trabalhar junto. Porque nós tínhamos mais uma área de terra. Vocês tinham muita terra, então. Não era tanto, mas para trabalhar assim braçalmente era bastante. Né? E já que o senhor está falando da juventude, depois do quartel e tal, qual foi a primeira namorada? Ou namorou muito na sua vida antes de casar? Como é que era? Estou fazendo a pergunta genérica assim porque eu não conheço a sua vida, né? Por isso mesmo. Como é que foi? Eu tinha uma namorada porque quando não tinha mais clima, mais ambiente em casa. Aí o senhor arrumou uma namorada? Digo, vou dar um jeito na minha vida. É? Nem tinha muito intuito de criar família, de casar, enfim. Certo. Uma pequenininha lá, uma família, perante da nossa situação, era uma família meio humilde. Então, e é por aí mesmo, uma baixinha lá. Aí o senhor casou? Não, aí eu fui namorar, namorar. fui umas vezes lá e Depois desistiu? fechou, daí ficava namorando na salinha, casinha pequena e tal, e a velha na cozinha. Batendo com o pé. Ah, tinha disso também pra ti. Tá certo. Não te deram moleza, não. Imagina, mas daí quando eu voltei do quartel, depois eu fiquei grandão, andava de moto. Opa! Tinha moto, Então né? tu ganhou dinheiro no quartel? Não, a moto era da família. Ah, da família, tá. Aí os irmãos casaram, o que eles querem com moto? Daí eu me adonei. Deixava pra ti. Me adonei da moto, daí arrumei uma namorada aí, aqui da Bela Vista. Bela Vista era um campo naquela época. Sim. E aquele tempo não precisava usar capacete? Não. Daí tu era grandão, ficava todo. E era violento. Tu era violento. Violento. Mas violento tá dizendo com a moto ou? Com a moto, Com a moto? imagina. Então, tinha esse asfalto aqui? Nem pensar. De Palmas a Bela Vista levava quanto tempo? Mas a estradinha era boa, meia hora nem. Meia hora. Hoje leva aqui 15 minutos. Nem sei se leva 15 minutos pelo asfalto. Talvez não. Daí era costureira, daí um sábado cheguei em casa, eu e meu irmão mais velho, nós tínhamos uma outra área de terra em cima do muro, mas era ruim para chegar lá. E eu fui junto com uma juntinha de boi para lavrar, ajudar a lavrar. E um era cabeçudo, lá pelas tantas ele se deitou. Deitou e não tinha jeito. Daí meu irmão ficou lá e disse, Zeninho, me chamava de Zeninho, me diminutivo. Daí, tira e vai para casa, isso não adianta. Aí cheguei em casa,
Chegando em casa, daí o outro irmão que não me bicava muito bem estava tirando pasto. Ali no pedágio, no barjão que tem ali, era a coisa mais linda de alfafa. Não sei se tu conhece alfafa. Tirava com a cardanha assim. Meu Deus do céu. Traz a caroça. Não adianta, os bois não puxam mais. Traz a caroça. Deixa pra nós. E não adianta. Daí fui em casa e o pai estava em casa, o pai larga e vai lá ajudar a carregar para cima. Mas que esse homem me encheu de lixo. Mas foi a loucura. Seu Zé, a primeira parte já terminou, tá? Nós vamos fazer mais outras. A gente já volta, tá? A gente não tinha combinado isso. Cada 15 minutos a gente interrompe e começa daqui a pouco, tá? A gente já volta, tá, pessoal? Até amanhã.